Pessoal, bom dia a todos e sejam muito bem-vindos para a nossa webinar dessa terça-feira. A gente tem mais gente chegando, mas vamos dar início aqui. Todo mundo sabe que a gente acaba gravando as nossas webinars, então depois vocês podem também estar acompanhando lá no YouTube. E a nossa webinar de hoje vai ser sobre o módulo de chamados. Então, além da gente falar um pouquinho sobre os formulários, além de falar da questão de SLA, a gente vai trazer algumas novidades que entraram dentro dessa ferramenta e que eu garanto que vocês não conheciam. Então, vocês vão ver que, além do módulo aí proporcionar aí para vocês a facilidade da abertura de um chamado, a gente vai contar com algumas novas ferramentas. Então, pessoal, não deixem de participar, como eu falei, e a gente tem divulgado desde o começo do mês. Mês de outubro, mês de novembro, a gente tem aí prêmios para quem está participando da nossa webinar. E é claro, participou da nossa enquete, está concorrendo duplamente, ok, pessoal? Então, a minha colega Jaque vai estar adicionando aqui embaixo para vocês o link da enquete. Não esqueçam de participar. Participou da webinar, já tem aqui a primeira inscrição, participou da enquete, tem a segunda, então chance em dobro, ok? Final, então, deste mês, na próxima semana, a gente vai finalizar um mês, ok? Com configuração de grupos, aquele treinamento que a gente tem todo mês falando e revisando configuração de grupos e mapeamento, e é neste que a gente vai, então, sortear os participantes aí do mês de outubro. Então, não deixem de acompanhar na semana que vem revisar conosco aí o que vai estar rolando, e já participa também do sorteio que vai ser ao vivo aí com quem estiver participando. Então, pessoal, hoje a gente tem o nosso módulo de chamados. Então, junto comigo está participando a minha querida Jaque. Bom dia, Jaque, tudo bom? Dá um oi para o pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, Tiare. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Tá? E qualquer dúvida que tiverem depois, após a realização do webinar, podem me contatar, a gente libera para vocês, tá bom? Não utiliza ainda do webinar. Está vendo pela primeira vez, quer conhecer da ferramenta, esse é o momento. Para quem já utiliza dos chamados, a gente vai falar também das novidades que vocês estão tendo. Então, houve algumas diferenças aqui. E hoje a gente vai falar, então, pessoal, da configuração dos chamados. Então, a gente vai aprender a criar as categorias. Vocês vão ver que quando a gente falar de formulário, ele é parametrizado. Então, essa parametrização, o formulário que vocês vão criar para os chamados, ele é definido por vocês. A gente vai falar também um pouquinho sobre a inclusão dos responsáveis, então quem serão as pessoas que darão seguimento nisso. Vale reforçar que vocês têm a facilidade de fazer a inclusão dos seus técnicos e também definir as categorias, os chamados, se serão de acesso para todos ou se serão acesso somente de um grupo específico. Então a gente vai mostrar isso também hoje. E por último a gente vai falar também da aplicação de SLA. Então, hoje, o chamado aí, ele está bem demonstrativo, e a gente vai começar mostrando para vocês um pouquinho sobre o que entrou de novidade dentro do aplicativo. Então, vocês vão ver que houve ali uma diferenciação, e a gente vai partir, então, para essas configurações. Então, pessoal, seguindo, né, como eu trouxe aí para vocês, dentro do aplicativo, a gente já percebe que teve uma reformulação. Tá? Então, aqui a gente está utilizando o acesso do nosso colaborador, que vai, então, fazer a abertura do chamado. Então, aqui a gente tem abrir o chamado, lembrando que vai trazer nessa abertura todos os chamados, né, e as categorias que vocês, então, vão estar configurando, e embaixo, é claro, o seu colaborador, ele acompanha ali, ele tem a listagem dos chamados que estão abertos por ele, o que estão em andamento e o que estão finalizados. Então, aqui dentro da tela de abrir chamado, a gente já teve uma diferenciação, não somente no layout, mas também na forma, agora, como a gente filtra e a gente busca os chamados.
Então, aqui eu tenho 2 modelos de exemplo para apresentar aí para vocês. A gente está falando aqui de um chamado operacional e de um chamado administrativo, tá? Lembrando e reforçando para quem já passou pelo treinamento e para quem está chegando agora, quando a gente falar sempre de um chamado operacional, pessoal, é aquele chamado que vocês vão vincular ao ambiente de vocês. Lembrando que como vocês já têm o mapeio e os QR codes nas suas posições, o chamado operacional, ele vai fazer a leitura desse QR code e ele já vai fazer essa associação. Então, o teu técnico, através do QR Code que o seu colaborador ele está lendo, ele já sabe exatamente qual é a mesa, qual vai ser a cadeira, qual vai ser a sala, ok? Quando a gente falar do chamado administrativo, ele vai ser um chamado não tangível. Então, aqui, a gente não vincula ele a nenhum espaço, a nenhuma posição, né? Ele está mais vinculado a uma subcategoria, a um RG, desculpa, a um setor, certo, pessoal? Então, Tiare, eu quero fazer a vinculação de compra de materiais, que será a minha categoria, ao sistema do RH, que é o responsável. Eu quero fazer, então, pedido de aí um exame admissional ao RH. Quero colocar, então, a equipe de TI com a sua categoria de solicitação de equipamentos. Então, através do administrativo, vocês vão ter isso. Quando a gente fala do administrativo, ele simplesmente já nos traz o formulário que vocês, então, parametrizam, e a gente, então, tem a visualização. A gente não tem a vinculação do espaço, né? Percebam que aqui ele está me trazendo o nome do solicitante, a data e o horário, mas aqui a gente não vai ter uma vinculação de espaço. Quando a gente fala do operacional, e aí vai entrar esta nova, né, roupagem que vocês estão vendo, a gente já vai escolher o nosso local. Então, mais fácil que isso, impossível. Para quem está acessando aí pelo seu celular, clicou no chamado, ele vai abrir a sua câmera, você vai apontar para o QR Code da tua sala, da tua estação, e ele vai passar para o formulário para que você preencha. Para o pessoal que utiliza mais aí do notebook e tudo mais, então ele tem os filtros que vão me permitir filtrar as informações que eu quero e até buscar o espaço que eu estou buscando, ou então, sentei na minha mesa, tenho o meu QR Code ali, vocês têm, estou no local, abri o meu leitor, vou digitar ali o meu QR Code, facilmente já vai trazer, já vai linkar aquele formulário, aquela posição, e eu vou preencher ali, né, o formulário. Então, aqui nos filtros eu posso escolher os prédios que eu tiver cadastrados, posso selecionar os andares, né? Então, selecionei o prédio, vou escolher o andar, e, é claro, também posso escolher se eu quero abrir um chamado, seja para uma estação, seja para uma sala. Então, ó, ficou muito mais fácil, né? Ele vai trazer essa vinculação. No momento que vocês criam a categoria, que vocês definem os chamados dentro das suas categorias, esses chamados, eles fazem associação aos seus ambientes. Então, tudo que eu tiver aqui, ó, tá me trazendo. Então, eu tenho para este chamado, estação, sala e recepção. Então, fica fácil de eu filtrar aí de acordo, ó, recepção, então eu vou conseguir fazer essa filtragem. Selecionei, eu já vinculei, então, que este chamado será ali para recepção, no hall, traz o andar, traz todas as informações que o teu técnico precisa. Aqui, então, pessoal, a gente tem data e o horário, sempre vai puxar a data e o horário que eu estou fazendo a abertura. E aqui, é claro, vocês vão ter os formulários. Aqui é um modelinho, tá, pessoal, de um checklist para os... Não, desculpa, esse não é o checklist. Esse aqui é um modelo de abertura de manutenção aqui de cadeiras, então, ó, formulário de manutenção. E, é claro, o colaborador preenche ao finalizar, ele tem, então, as suas informações. Aqui, ó, em meus chamados, a gente já tem, por esse colaborador, a abertura, então, né, de uma solicitação de uma manutenção de cadeira. Então, tem os detalhes aqui da abertura. Lembrando também, pessoal, que vocês têm dentro aqui
da área de solicitação e de abertura, o chat comunicativo, então, através do chat, tanto o solicitante quanto o técnico ou responsável por essa categoria conseguem conversar em tempo real. Então, trazendo aqui para vocês, né, e apresentando um pouquinho para quem ainda não utiliza dos chamados aí, um pouquinho do que trouxe de novidade dentro dessa área. Passando, então, pessoal, para a nossa área do painel, ok? Então, uma vez que vocês chegarem na área de chamados, a gente vai ter os dois, chamado operacional, chamado administrativo. Então, como eu falei anteriormente, sempre que a gente for falar e que a gente for discutir sobre configurar os chamados, a primeira coisa é a gente definir, vamos utilizar operacional, vamos utilizar administrativo. Tiare, posso utilizar dos dois? Pode, pessoal, vocês podem utilizar tanto operacionais quanto administrativos, que são exatamente o que a gente acaba tendo e que a gente viu lá no aplicativo. Então, selecionou aqui, se tiver fechado, pessoal, né, para quem ainda não tem o chamado aberto, depois a Jaque deixou o e-mail aqui no nosso canal, entre em contato com ela, pede a liberação, para que vocês, então, consigam aí utilizar dos chamados. Para quem já tem, então, já conhece a nossa tela de gestão, e aqui, então, vocês vão gerir, ok? Lembrando, pessoal, que vamos começar falando que perfil admin e manager são gestores principais. Então, lembrem-se sempre que vocês, como gestores, vocês sempre vão ter a visualização de todos os chamados que estejam cadastrados. Então, a gente tem aqui uma manutenção, aqui a gente já tem outro tipo, que é um checklist. Então, gestores do painel admin e manager vão sempre visualizar. Quando a gente falar de assistente, ok? Que serão aí as pessoas que vocês vão colocar aí como técnicos ou responsáveis aí para seguir somente o chamado da categoria que vocês criaram, esses sim somente irão visualizar, pessoal, os chamados que estiverem associados a ele. Então, vamos mudar um pouquinho para a gente ver a visão de um assistente, ok? Aqui, por exemplo, então, a gente vai pegar uma assistente de uma área, deixa eu pegar a dona aqui, deixa eu ver se eu acho a dona. Ok, achamos a dona, vamos entrar. Ok, tá? A dona, então, ao acessar, ela vai ter a sua visualização reduzida, lembrando que assistente só vai visualizar, certo, pessoal? Então, relatórios, podendo tirar, e, é claro, aqueles módulos que vocês, então, permitem. Aqui a gente tem o chamado, e a dona, então, ela está visualizando os chamados que estão realmente direcionados a ela, que foram, então, associados no momento da criação da categoria. Então, gestor ali, como gestor, a gente estava vendo as cadeiras, só que aqui ela não aparece, justamente porque essa técnica, essa pessoa responsável, ela está associada somente ao checklist, que é a categoria operacional, e a gente tem a categoria administrativa, que seria da reserva dos drones, tá? Então, ela só vai seguir com os chamados que estiverem vinculados a ela, clicou, vai ter essa visualização e vai poder seguir. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que alguém levantou a mão. Murilo Oi, levantou a Murilo. mão. Oi, bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo Só bom, uma Murilo? dúvida, tudo certo. Só uma dúvida, referente à vinculação, ela continua sendo no mesmo formato do Invensys, a vinculação ela é manual, na hora que esse chamado cai para mim, eu faço a vinculação ao meu assistente manualmente e depois isso vai ser atribuído a ele, não tem nada, não foi feita nenhuma automação referente a essa questão. Essa vinculação, tá, Murilo, ela vai ocorrer no momento que você cria e configura a sua categoria, né? A gente não consegue seguir na configuração de uma categoria sem a inclusão aqui dos nossos assistentes
Então, é justamente nesse momento que você vai fazer essa inclusão. Então, toda vez que você cria, tá, a sua categoria definida, ok? Você vai, então, incluir os seus responsáveis. E aí, vale lembrar, né, a gente está aqui falando de manager de admin. Ah, Tia, precisa incluir o João, só que o João tem perfil de colaborador. Então, lembrem-se que essa alteração, ela deve ocorrer primeiramente aqui dentro dos usuários, então vocês vão buscar essas pessoas e fazer a sua alteração, tá? Quero alterar o perfil deste técnico aqui, da pessoa que vai poder, então, seguir lá na minha categoria, eu venho aqui, faço essa alteração, salvei. A partir do momento que vocês alteram, este usuário passa a aparecer, e aí você vai, então, selecioná-lo para incluir dentro da categoria. Então, Murilo, é na categoria que você vai ter que já fazer a inclusão. E como você está vendo, eu tenho a facilidade, a possibilidade de fazer as alterações quando eu precisar, né? Então, vou trocar aqui a dona e vou colocar o Adrian. O Adrian já está aqui, a gente já incluiu ele como assistente. Feito isso, salvei, tá? Mas, de novo, reforçando, Murilo, ela sempre vai ser manual, tá? Não, perfeito. Obrigado. Feito? Por nada. Mais alguém, pessoal? Então, pessoal, lembrando, tá? Definição de categoria, inclusão dos chamados e formulários, eles vão ocorrer sempre na engrenagem lateral. Então, aqui é onde a gente começa a incluir, tá? Aqui a gente tem dois modelinhos que a gente está trazendo para vocês. Uma categoria de manutenção preventiva, né, que vai ter o chamado, que seriam de checklist, e a gente tem os nossos dois técnicos, tá? Passou o mouse aqui, ó, a gente consegue ver. Lembrando que elas podem ser editadas a qualquer momento, então, editar uma categoria, vou abrir, a gente fez a troca aqui, tá? Aqui a gente tem essa categoria, pessoal, com uma vinculação a um grupo, então foi criado um grupo preventivo, então, essa categoria aqui, ela não é de acesso para todo mundo. Inclusão de novos chamados, então aqui ao adicionar eu vou incluir o nome desse novo chamado que eu quero associar a essa categoria e estarei vinculando ela ao meu, então, aos meus ambientes. E é aqui, pessoal, que a gente ganhou uma novidade. Percebam que a gente tem a possibilidade agora de editar, né, os chamados no aplicativo. Mas aqui no editar, na edição, essa edição, pessoal, ela vai ser válida só quando o nosso chamado estiver na linha de abertos. Saiu do aberto, ele não tem mais a possibilidade de edição, porque ele já está em andamento. Então, para aqueles chamados que são abertos e solicitados, então, aí pelos seus colaboradores, e vocês quiserem que eles editem alguma informação, que eles façam a troca, é só vocês habilitarem. Só que, novamente, reforçando, ele vai ser possível a edição só enquanto ele estiver na raia de aberto. Eu vou mostrar isso para vocês, já a gente já vai ver, ok? Então, aqui eu posso incluir, né, e adicionar, então, demais chamados dentro de uma categoria. Então, inclusão é simples, pessoal. Primeira etapa, a gente sempre vai criar a categoria, a segunda a gente vai definir o chamado e a terceira a gente vai fazer a inclusão dos nossos formulários. Formulário, pessoal, tanto a categoria quanto o chamado e o formulário, vocês podem e conseguem alterar e editar as informações a qualquer momento. Então, os formulários que vocês viram lá no aplicativo, eles vão ser parametrizados e configurados por vocês. Na nossa lateral aqui, ó, a gente tem título, a gente tem incrementação. Então, toda vez que a gente seleciona uma opção, ó, aqui eu já tenho um formulário já pré-definido. Se eu selecionar qualquer outra opção, ele vai entrar, então, abaixo, ó, ele vai ficar destacado em azul,
E aqui, então, na nossa lateral, a gente vai, então, preencher a informação que a gente quer, né? Por exemplo, ó, quantidade. Ok? Vou definir se esta pergunta que está no meu formulário, ela é opcional ou se ela será obrigatória. Se for obrigatório, todo formulário que tiver ao campo obrigatório adicionado, vai aparecer um asterisco, ok? Não definir como obrigatório, fica a critério, então, do seu solicitante, se ele responde ou não. E aí, outra facilidade que vocês têm, gente, dentro do formulário, é a possibilidade de vocês movimentarem qualquer uma das perguntas. Então, começou preenchendo, quer colocar na ordem desejada? Aqui em cima vocês têm a cruz que vai permitir, ó, que eu leve para cima, que eu leve para baixo, então eu consigo movimentar, ó, sem problema nenhum ali, ó, a pergunta e posso colocar lá em cima. Quero, então, excluir. Simples, sim, desejo, foi feita a exclusão. E dessa forma, então, vocês conseguem incluir novas perguntas dentro do formulário, movimentá-las e editar para que o formulário fique sempre da maneira que vocês desejarem. Dica bem bacana e legal para quem está configurando aí o seu formulário, pessoal, e é uma dica muito bacana, conforme você vai configurando aqui, deixa aberto lá o seu aplicativo, né? Faz a primeira configuração, salvou, entra lá no aplicativo, deixa aberto, e assim vocês conseguem visualizar aquelas informações que vocês vão adicionando. Deixa eu mostrar para vocês que simples que é. Vamos aqui na manutenção de mesas, ó, tá? Então, a gente tem aqui, ó, formulário, esse aqui já tá, né, 1, 2, 3 perguntinhas, e aqui dentro do nosso formulário, ó, manutenção de mesas, vamos pegar esse aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, todas elas são obrigatórias, então tenho o asterisco, e deixa aberto aqui. Entra de novo lá dentro do seu formulário, Tiare, quero adicionar novas perguntas. Não tem problema, então vamos lá. Vou colocar esse aqui sim ou não, tá? A mesa precisa de laminação? Então, vamos lá, colocamos. Mesa precisa de laminação? Sim, não. Então, beleza, coloquei, salvei aqui, ó, beleza. Vou aqui dentro, ó, atualizei, pessoal, ó. Ele já vai me mostrar, ó, mesa precisa de laminação. Então, de uma forma bem rápida e simples, vocês vão conseguir, então, ó, ir adicionando essas informações dentro do aplicativo. E assim, de forma prática, vocês vão fazendo a inclusão dessas informações. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Alguém tem alguma dúvida com relação aos formulários? Quem já está bem familiarizado com eles, quer trazer alguma? Sim? Oi, Murilo. Só eu que pergunto? Tô louco. Essa inclusão desses formulários, o que me impacta na minha base de dados depois? Essa inclusão dos teus formulários, tá? Ótima pergunta, Murilo. Todo formulário que você vai incluindo de acordo com o seu chamado e com a sua categoria, esse formulário você vai baixar depois para uma planilha Excel, tá? Então, no momento que você fizer a exportação, tá? Você pode filtrar as informações e fazer a exportação de acordo com o seu chamado em específico, ou se você puxar tudo de uma vez só, ele vai trazer essa informação. Bacana disso tudo, tá, Murilo? Aquela informação que é uma foto, é um link, né, é um documento, quando anexado, ele fica aqui, e na hora que você exporta, essa informação também vai para a tua planilha de exportação. Então, através da exportação, você clicando, ele vai mostrar a imagem que foi adicionada pelo solicitante, ele vai mostrar o link, tá? Então, o formulário, ele não fica só dentro aqui do painel, ele traz essa facilidade de você visualizar, mas para quem precisa gerar os relatórios, para ter essa informação, também vai ter dentro da planilha de Excel. Aí essa manipulação, quando eu faço, né, relacionada, eu já tenho um formulário pré-fixado e pronto. E aí eu preciso incluir mais alguma coisa que eu esqueci, por exemplo. Na hora que eu for
pegar essa base depois, futuramente, ela vai ficar gerando essas colunas para mim, né? Vai ficar gerando, tá, Murilo? Esse é um ponto bem interessante que tu tá trazendo. Então, vamos lá. Quando a gente cria, pessoal, um formulário, então, aqui eu tinha criado um formulário que tinha 3 informações. A partir do momento que você liberou e que os solicitantes começaram a fazer a abertura desse formulário, eles vão preencher as 3 informações que vocês tinham, tá? Exportou, vai vir as 3. Se em algum momento, Murilo, você fizer essa alteração, incluir mais uma informação. Essa informação passa a aparecer, pessoal, a partir do momento que novos solicitantes vão abrindo. Então, essa informação, ela não vai entrar nos formulários que já estavam abertos, ok? E lembrando que sempre tem as datas, né, Murilo? Como a gente tem a data de abertura e o horário, essa informação também é válida. Então, se você prestar atenção, muitos tinham 1, 2, 3 só perguntas, e dali a pouco, de tal data, começou a aparecer a 4ª, é porque nesse processo, nesse tempo, vocês incluíram mais alguma informação dentro do formulário. Perfeito, obrigado. Por nada. Cara, aproveitando o gancho aí, se eu fizer uma alteração na ordem das perguntas do formulário, vai alterar no Excel também? Vai alterar também, Lucas, também vai ter essa alteração na ordem, tá? Se eu não me engano, se eu não estou enganada, eu acho que dentro do painel vai ter essa alteração, mas no Excel ele vai levar em consideração, acho que por ordem de inclusão de data. Então, se você fizer essa alteração, ele bem, na verdade, ele vai jogar lá no final, porque você já tinha um formulário aberto antes com preenchimento. Tá? E essas novas perguntas, mesmo que você faça alteração, acho que elas começam a partir do que já estava criado. Mas eu vou confirmar certinho essa informação. Oi, Murilo. Um outro ponto, e a partir do momento que eu entendo que aquela pergunta não é mais necessária e tiro, vai continuar essa sujeira na minha base, né? Uma vez que eu apagar, ela não sai mais, né? Igual o mesmo formato do Inventices ou não. A partir do momento que eu excluo, ela vai passar a não aparecer mais. Quando você excluir, ela vai passar a não aparecer mais, exatamente, tá? Ela vai aparecer, lembra que eu falei, quando a gente abre um formulário, a gente já tem aquelas perguntas. Então, aqueles antigos vão aparecer, tá? Os novos passam a não aparecer, tá, Murilo? Então, ele vai não aparecer mais. Uma coisa que é bem importante de vocês verificarem, tá? Quando vocês forem fazer a exclusão de alguma informação, verifiquem se não tem algo em andamento, porque o sistema, ele não permite fazer exclusão de nada se tem algo já em andamento. Ok? Então, verifiquem isso. Tia, já estou com tudo fechado, tirei aqui os meus relatórios, vou excluir, vou fazer uma limpeza aqui no painel, já baixei tudo para o Excel e agora eu vou reformular o formulário. Ok? O sistema permite. Agora, se tiver em andamento, Murilo, provavelmente ele não vai deixar que você faça essa exclusão. Bom? Oi, Renato. Oi, Tiare. Bom dia, pessoal. Bom dia. Muito bacana aí a explanação. Eu queria só tirar uma dúvida. Com relação às rotinas, aquilo que é preventivo, já se pensa em algo com data para migrar para o painel também, para ficar meio que o Inventices dentro do painel, tem alguma coisa pensada nisso? Tem sim. E se aquilo que a gente já tem hoje cadastrado vai migrar junto, tudo direitinho, teve um trabalho gigantesco por aqui para cadastrar tudo e rodar as rotinas. A minha preocupação é que depois não suba isso para o painel e gera um retrabalho para a gente. Não, Renato, existe sim, existe algo que já está sendo pensado e trabalhado, né? Não vou dizer que vai ser algo simples de se fazer, mas a nossa equipe de produto tem sim pensado nisso, e a ideia dos chamados é justamente futuramente trazer uma rotina aqui para dentro. Então, a gente terá, Renato, eu não tenho previsão, tá? Isso é uma informação mais com a equipe de produto. Se você quiser, eu posso colocar em cópia e te passar com a Grazi para que ela possa entender um pouquinho mais sobre o dia a dia de vocês, das rotinas de vocês, né? Mas sim, é algo que está sendo pensado, né? E a ideia é futuramente, né?
com que o chamado seja muito parecido aí com o Inventsys, que a gente tem essa possibilidade de ter uma rotina aqui dentro. Com relação a Workspace, também já foi pensado aí dentro do painel? Workflow, desculpa. Workflow. Isso. Então, workflow eu não sei te dizer se tem, eu posso verificar também com a Grazi, né? Eu sei que hoje dentro do Inventsys a gente tem o workflow, tem a rotina e tem o checklist, são 3 pontos bem importantes que tem dentro do Inventsys, mas eu vou fazer o seguinte, Renata, eu vou verificar esses 3 pontos com a Grazi e eu te dou um retorno. Tá bom. Tá bom? Obrigado, então. Por nada, Renato. Pessoal, mais alguma pergunta que eu possa responder aí para vocês? Senão a gente segue aqui. Eu acho que não tem muita relação com o que a gente estava falando, mas sobre designar um chamado a uma pessoa. No meu caso aqui, a gente tem mais de uma pessoa que atende um tipo de chamado. Tem alguma previsão de colocar como se fosse uma etiqueta? Por exemplo, quem está atendendo aquele chamado específico? A gente vê isso sempre, Lucas, no histórico, tá? Essa possibilidade de visualizar quem está, então, mexendo, quem está seguindo, é pelo histórico. Mas é bacana a gente realmente ter ali uma etiqueta. Eu vou passar essa tua sugestão para a minha equipe de produto, para a Grazi, mas hoje, Lucas, é claro, né, a gente não tem essa visualização aqui, mas se eu clicar, né, no histórico eu vou ter a informação, ó, então, por quem que foi aberto, quem que deu o segmento e quem fez o fechamento, ok? Então, vai sempre trazer o nome, deixa eu ver que eu acho que eu tenho outro aqui, ó, esse, por exemplo, ó, ele foi aberto pelo solicitante Harvey, ele foi dado andamento por essa responsável da categoria e ele foi finalizado por essa outra. Então, no histórico você tem essa informação disponível, é claro que clicando, né, ela não vai ficar visível aqui. Mas uma sugestão bem válida, Lucas, eu levo para a nossa equipe. Show, obrigado, Thiago. Perfeito, por nada. Tem um outro ponto que a gente, aproveitando o gancho do Lucas, que a gente conversou lá na feira, lembra? É a questão da imagem. Então, para a gente que tem uma rotina de manutenção predial, a questão da imagem aparecer ali também para a gente auxilia muito na programação da atividade. Que aí, no caso, a gente não precisa estar entrando e vendo histórico e vendo imagem. A gente visualizando ali, a gente já consegue programar melhor a rotina da equipe. Então, além do nome ali, né, do executor e também, se possível, a imagem do que é a falha, o chamado ali, acho que seria interessante. Perfeito, né? Se tem uma fotinho, colocar. Se eu não me engano, Murilo, essa sugestão a gente já levou para a equipe de produto, você não é o primeiro que está trazendo, a gente já teve outros pedidos referentes né, a isso, tá? Mas 2 pontos válidos que com certeza a gente vai levar para a nossa equipe de produto, a gente tem o nome de vocês anotado e depois a gente passa um retorno individualmente para cada um sobre cada ponto abordado, tá bom, pessoal? Mas obrigado, Murilo, aí. Tá bom, Lucas, também, obrigado aí pelas dicas. Nada. Pessoal, então, seguindo aqui, né, como vocês puderam ver, a configuração aqui das categorias dos nossos responsáveis, então, são simples e são vocês que vão definir. Eu vou mostrar aqui para vocês, então, que essa aqui, que é uma manutenção preventiva, né, ela não é uma categoria que ela estaria disponível para qualquer colaborador, já que a gente está falando de uma manutenção preventiva, que a ideia é que o meu técnico passe ali no ar-condicionado e já faça um checklist, né, visualize os ares dentro da empresa e ele vai fazendo, então, esse checklist. Então, aqui, ela foi associada, pessoal, a um grupo, tá? Então, sempre que vocês definirem que uma categoria, ela não será de acesso a todos, ela não é para todo mundo, ela vai ser especificamente para um grupo de pessoas, a primeira etapa é a gente vir em grupos, tá? Na configuração de grupos, a gente criou um grupo preventivo aqui, ó. Então, eu vou entrar dentro do grupo para que vocês vejam. Então, definir o nome do grupo sendo preventivo,
determinei a minha regra espacial, então isso é muito importante, porque como aqui a gente está falando de um chamado operacional, em que o técnico vai escolher a sala, lá na filtragem, ou vai fazer a leitura do QR Code, eu tenho que adicionar, então, a nossa regra espacial. Aqui eu desliguei os ambientes, porque a gente não está falando de reserva, e eu não quero que esta regra influencie no outro grupo que o meu colaborador está, então defini a regra, e é claro, aqui eu adicionei, ó, o meu usuário, ó. Tá vendo que até aparece aqui, ó, categoria de chamado como manutenção preventiva, porque eu criei o grupo, eu fui lá no meu chamado operacional e eu fiz a vinculação. Então, esse grupo, ele tá justamente para minha categoria aqui de chamado, certo? E aí, é claro, esse colaborador, além dele visualizar e poder fazer a abertura dos chamados que estão direcionados a todos, ele vai ter o preventivo também. Então, só para a gente reforçar de novo lá dentro do aplicativo, né? Aqui a gente tem, ó, reserva de drones e a gente tem as manutenções que estão para todos. Como a gente fez a vinculação ali para aquele colaborador, que vai ser a pessoa que vai fazer o checklist ali, a gente então configurou o grupo. O Charles está no grupo, ao entrar, então, ele vai visualizar, além dos drones e do manutenção, ele vai ter, então, a sua manutenção preventiva, tá, pessoal? E aí, aqui, ele vai visualizar o chamado que está associado na categoria ao grupo dele, ok? Só passa a visualizar, então, um chamado quando vocês associam ao grupo aquelas pessoas que estão dentro do grupo. Aqui a gente só tem o Charles, então é só o Charles que vai visualizar. Então, o chamado operacional, pessoal, ou administrativo, o que for, vocês têm essa vinculação, então, de grupo, e vocês incluem os técnicos. Outro ponto importante para a gente finalizar essa etapa aqui das configurações. Uma vez, então, que eu incluo as pessoas responsáveis às minhas categorias, toda solicitação, ela, então, dispara um e-mail para o colaborador, informando que ele abriu um chamado para aquela categoria, para aquele chamado. Só receberá o e-mail as pessoas que estiverem vinculadas à categoria. Então, aqui, o solicitante abriu, a dona foi lá, abriu uma manutenção de cadeira. Todos os técnicos que estão aqui serão notificados por e-mail de que uma manutenção de cadeira ela foi aberta. Vale reforçar que Manager e Admin visualiza, independente, né, de qualquer coisa, todos os chamados. Só que esses managers e esses admins, eles não serão notificados por e-mail da abertura de um chamado se eles não estiverem dentro da categoria. Essa notificação, ela é justamente para o responsável. Então, a ideia é, vou notificar o responsável de que o solicitante fez a abertura, para que ele, então, prossiga aqui e dê andamento no chamado deste solicitante. E aí, é claro, aqui dentro a gente vai ter raia de abertos, a gente vai ter a raia de andamento e a raia de fechados. Quero reforçar que quando a gente fala de chamados, a gente tem muita novidade que a equipe de produto ainda vai trazer, tá? Então, futuramente, a gente vai ter também novas inclusões de raias aqui, ok? Abertos, pessoal, lembra que eu comentei com vocês e que a gente viu lá na configuração a possibilidade de um colaborador, ele poder editar, então, um chamado? Lá na categoria de checklist, a gente tinha a possibilidade de este técnico, essa pessoa, esse solicitante, poder editar, ok? Então, essa solicitação foi feita pelo Charles, aqui, deixa eu só ver, histórico, abertura feita pelo Charles, aqui, ó, tá? Então, o Charles foi lá, fez a abertura, tá aqui, ó, meus chamados, tá aberto, ó. Ele já passou para a área de andamento e ele não vai ter a possibilidade de edição.
a ferramenta edição, como eu comentei com vocês, ela só vai ficar disponível, pessoal, na raia de aberto. Então, quando o solicitante fez a abertura, ele basicamente tem a ferramenta editar disponível na raia de aberto. Andamento e fechamento, ele não pode mais editar. E percebam que aqui do ladinho da área de andamento, a gente também tem o nosso linkzinho de chat. Então, isso significa que o nosso solicitante aqui, ó, que fez a abertura, recebeu, então, ó, um chat aqui do gestor, do responsável. Então, ó, boa tarde, qual o problema com a limpeza externa do gabinete do evaporador? Ai, vocês não estão vendo a minha tela. Vamos lá, então, ó, aqui, ó, ele tá vendo e vai estar aqui, ó, qual o problema da limpeza, tá certo? E aí ele pode responder. Então, sujeira em excesso, pedir lavagem. Então, ó, em tempo real, quando ele responder, ó, respondeu, tá aqui, ó, sujeira em excesso, pedir a lavagem, ok, beleza. A nossa pessoa responsável, então, ó, o nosso gestor, que deu andamento aqui, ó, tem o ícone aqui também associado, clicou, ó, já vai visualizar a mensagem, tá? Então, ó, ele perguntou e aqui tem a resposta, sujeira em excesso, pedir a lavagem, ok? Então, o chat, pessoal, ele vai ocorrer em tempo real aqui, entre o teu solicitante e a pessoa que é responsável pelo chamado pela categoria. Lembrando que cliquei aqui no meu formulário, eu tenho os detalhes, ok? Seja do formulário que for, a gente vai ter os detalhes aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, eu tenho a foto da cadeira, cliquei, ela vai me jogar e vai abrir, então, essa cadeira, né, essa foto, essa imagem em outra tela para mim. Então, vou ter essa visualização. Aqui das mensagens, tá? Técnicos podem visualizar todo o histórico também de conversação, e o histórico, ele vai trazer informação do solicitante e quem fez os andamentos. Depois, então, disso tudo, a gente fala um pouquinho sobre a questão dos nossos SLAs. Eu gostaria de saber se já temos gente que utiliza de SLA, de tempo de atendimento, para os seus chamados, pessoal. Eu utilizo. Você utiliza, Lucas, tá tudo ok? Bem simples, né? Bem simples e estou até fazendo métricas com eles. Tá Ai, ótimo. que ótimo! Que beleza, que A bacana. gente também utiliza, só que eu utilizo a exportação do Invences, né? Eu não pego por aqui pelo painel. A gente já utiliza Perfeito. também. Que ótimo, Eu Renato. uso o mesmo formato do Renato também. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, aqui SLA, vale reforçar que ele também, tá, gente? Ele vai ser parametrizado e configurado por vocês. Então, são vocês que vão determinar os SLAs, os tempos de atendimentos, então é bem bacana. E é claro, quando a gente falar de SLA, pessoal, a gente tem, então, duas formas de vinculação de SLA. Ou aquela vinculação manual, ou a automatização do SLA ao chamado. Então, aqui a gente tem um modelinho de chamado que ele já entrou com a contagem de SLA. Inclusão de SLA manual, tá? Então, eu clico sobre os 3 pontinhos e ele, então, vai me permitir fazer a inclusão, tá? Simples assim, ó. Deixa eu abrir um aqui para a gente olhar junto. Deixa eu só abrir um aqui e a gente vai ver junto, fazer essa inclusão para vocês entenderem. Então, dona, ok. Deixa eu abrir um de cadeira. Ok. Preventivo. Pé bambo. Ok, não tenho foto aqui, deixa eu colocar uma foto
aqui de qualquer uma só para a gente ver junto aqui, porque a gente não vai ter de mesa. Aqui eu coloquei até como obrigatório, vou pôr só um loginho aqui para a gente ter. Mesa precisa de laminação? Não precisa. Finalizei, tá? Só estou fazendo a abertura aqui, nem estou mostrando a tela para vocês, porque vai ser rapidinho, tá? Então, ó, aqui entrou, tá? Então, vamos lá. Esse aqui tem uma vinculação automatizada, então toda vez que manutenção de cadeira for aberto, ele já entra contando o SLA, e esse aqui não tem uma automatização, mas ele vai me habilitar, né, se eu tiver cadastrados os SLAs, a possibilidade de eu escolher um SLA, selecionar, então fazer essa contagem, ok? Configuração de SLA, pessoal, ela vai ocorrer aqui embaixo. Então, essa configuração, de novo, ela vai ser parametrizada e configurada aí por vocês. Vale reforçar que vocês podem incluir aí quantos SLA vocês precisarem. E, é claro, posso definir um SLA geral, posso configurar um SLA para cada chamado. Vai ser a critério aí de cada um de vocês. Então, as primeiras informações são nome e prioridade, e a descrição, tá? Esse nome, essa descrição, ele vai aparecer. Aqui a gente tem os prazos definidos. Então, lembra que a gente tem 3 andamentos: aberto, andamento, fechado. Então, vou ter 3 andamentos. A primeira etapa é da abertura para o andamento. Então, qual que é o tempo para iniciar, sair da primeira raia para passar para a segunda? Quanto tempo ele tem que ficar ali? E vocês, é claro, vão definir em minutos, horas e dias. Ponto importante, pessoal, quando a gente fala aqui em minutos, lembra que minutos são 60. Quando a gente falar de horas, a gente está falando de 24. E quando a gente falar de dias, aí, né, 30, 60, 90. Então, é sempre assim. Se a gente vai falar de minutos, é até 60, de horas até 24, e dias prossegue. Padronizou aqui a primeira etapa, passa para a segunda. Entrou na área de andamento, quanto tempo ela tem que ficar ali até ser finalizada? E aí, é claro, vocês também vão determinar esse tempo. Configurada, primeira etapa, que é a informação, a segunda, que é o prazo, vocês, então, vão definir o horário de atendimento, né, que vai ocorrer esses atendimentos de SLA. Então, percebam que aqui a gente tem um horário de atendimento que é das 8 às 19, e ele está selecionado de segunda a sexta, tá? Esse horário vai ser definido por vocês. E, é claro, levem sempre em consideração que o tempo que vocês estão definindo aqui, ele começa a fazer a contagem dentro do horário que vocês estipularam. Então, coloquei aqui das 8 ao meio-dia, o meu SLA, ele começa a contar das 8 e ele para ao meio-dia, tá? Parou, vai voltar a contar no dia seguinte das 8 ao meio-dia, ok? Então, levem sempre isso em consideração. Por último, a gente tem a vinculação. Então, aqui, selecionei uma letrinha aqui, o C. Ele vai puxar, então, manutenção de mesa, de cadeira, checklist. E, é claro, eu posso, então, associar esse meu SLA que eu configurei exatamente ao chamado que eu quero. Perfeito? E aí, é claro, vocês vão tendo a lista de SLAs de vocês. Então, aqui, vale reforçar que SLA também pode ser editado, tá, pessoal? E aí, vai entrar na mesma questão que a gente falou do formulário, ok? Abriu-se ali um chamado no tempo antigo que eu tenho, um dia, 7 dias, das 8 às 18. Todos os chamados que forem abertos dentro desse tempo, ok? Vim aqui, editei, vai começar a valer da abertura dos novos chamados. Ele não vai alterar aquilo que já estava em andamento. Essa alteração que você fez vai começar a valer a partir dos novos que entrarem. Perfeito? Então, SLA aqui associado,
todo chamado, então, que for aberto e que já tem essa automação vinculada, como é o exemplo da manutenção de cadeira, ele traz aqui embaixo para vocês esse tempo de contagem, tá? E é claro, cliquei nele, eu vou ter a abinha do SLA, perfeito? E aí, é claro, pessoal, está trazendo a informação da prioridade, está trazendo o primeiro atendimento, que é a raia de aberto, e a resolução, que é a etapa do andamento. Se vocês clicarem aqui, pessoal, vocês vão ter toda a informação. Então, o sistema vai mostrar para vocês a hora que foi aberto o chamado, a hora que foi feita a vinculação do SLA, quanto tempo ele vai ficar ali e quando que ele tem que sair daqui para o andamento. Então, percebam, ó, SLA aplicado e iniciado, ó, tá vendo? Ó, iniciou, entrou dentro do painel e já foi aplicado exatamente às 17h04, ó, tá vendo? E aqui ele está constando em andamento, ou seja, ele tem um dia, atendimento de 3 horas e 48 minutos, e ele vai concluir até o dia 22/10, hoje, às 5 horas. Ok? Agora são exatamente 10h52. E ainda ele traz a informação do tempo restante, ok, pessoal? Então, ainda tem 6 horas e 12 minutos. Tcharê, meu técnico, a pessoa responsável, esqueceu. Passou do tempo que eu estipulei para essa primeira abertura. O que acontece? Ele vai ficar em vermelhinho aqui, e ele vai disparar e-mail informando que o SLA está atrasado. Então, extrapolou, passou do tempo que foi determinado por vocês, a própria pessoa, o próprio técnico vai ser notificado, porque o sistema vai fazer essa informação. E aí, pessoal, vamos andar aqui com o nosso fazer alteração aqui. Outro ponto bem bacana que entrou na alteração do status é a questão de observação. Então, essa observação é uma informação, assim, geral. Então, o que inclui-se aqui vai aparecer tanto aí para o teu solicitante, é claro, quanto para o seu gestor, a pessoa que vai, né, seguir aqui. Então, essa observação fica registrada no histórico, vai para a planilha do Excel. E aqui embaixo a gente tem a opção, pessoal, de adicionar e fazer upload de arquivos. Aqui é bacana porque o sistema está perguntando para vocês se vocês querem que esse upload que vocês estão incluindo, ele seja visível tanto internamente para o gestor, quanto para o solicitante. Então, se você quiser mandar esse arquivo também para o solicitante, basta clicar aqui, e aí o sistema vai disparar aquele e-mail informando do andamento, da alteração do status do chamado, e, é claro, vai também disponibilizar para o solicitante a informação do arquivo que você incluiu. Lembrando que a observação, ela sempre vai aparecer, então, toda vez que você coloca alguma informação, ela vai ficar visível. E, é claro, essa opção aqui, essa alteração e essas informações são opcionais do técnico adicionar ou não. Aqui a gente não vai incluir, alterei, ok, passou aqui, ó, para minha manutenção de cadeira, e, é claro, a gente já vai ver que o primeiro atendimento, ele foi concluído, tá, às 10h56, ok? Com 3 horas e 52 minutos. Pessoal, lá na exportação, a partir do momento que vocês incluem e adicionam SLA, ele também vai trazer essas informações. Então, ele vai trazer informação de abertura, quanto tempo ele ficou. Então, isso aqui vocês também têm na exportação. Por último, pessoal, a gente vai ter, então, aqui a resolução. Então, ó, o SLA vai trazer a mesma informação. Ele entrou às 17h05, ó, e agora, às 10h56, ele iniciou na segunda etapa. E ele tem o seu prazo de resolução até o dia 31/10
às 17h05, tá? Então, ele vai trazer aqui, ou seja, do dia 22 até o dia 31, para fazer a finalização. Ok? Antes de finalizar e abrir aí para a gente, para as perguntas, tá? 2 pontos bem interessantes quando a gente fala do SLA, perfeito? Quando vocês configuram um SLA e vocês, então, vinculam diretamente, a abertura, ela já vai entrar contando com tempo de atendimento. A gente sabe que toda solicitação aberta, todo chamado, ele dispara e-mail, tanto para o nosso solicitante quanto para os técnicos. Quando vocês já automatizam o SLA dentro do chamado, o teu solicitante e o teu técnico, ele já recebe as informações do chamado, mas ele também recebe a informação de tempo de atendimento daquele chamado. Ok? Então, automatizou essa informação, também já fica visível para o teu solicitante e para o teu técnico. Ah, Tiare, não automatizei, vou fazer essa inclusão manual, vou aplicar ela manualmente, cliquei aqui, selecionei o meu chamado, o meu tempo de atendimento, vinculei, passou a fazer a contagem. Quando vocês vinculam isso manualmente, o sistema, então, entendeu que este chamado vai ter uma contagem de tempo e ele vai disparar também e-mail, né, individual com esse tempo de atendimento para os seus solicitantes e os teus técnicos, ok? O que vocês sempre têm que levar em consideração? Quando vocês aplicam o SLA manualmente, pessoal, para o SLA, o que vai valer não é o horário que vocês estão fazendo essa inclusão, essa aplicação, mas para o sistema, o que vai valer é exatamente o horário, fecha aqui, o horário aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, que foi feita a abertura, tá, pessoal, do chamado. Então, apliquei manualmente. O que vai fazer e vai valer para o SLA é essa aqui, essa informação, e não o tempo, o horário que você está fazendo a vinculação. Pessoal, abrindo aí para vocês, ficou claro? Alguém tem alguma pergunta? Tiare, às vezes a gente tem algumas situações aqui que o chamado estando em andamento, eu preciso atualizar ele só para colocar uma observação, mas manter ele em andamento. Uhum. Eu notei que a observação ela não vai quando a segunda vez, né? Uhum. É isso mesmo? Tem como a gente passar a ter isso, esse histórico? Colocar a informação sem precisar fazer a passagem, né? E isso aumentando esse histórico, né? Sim, sim. Se eu não me engano, tá, Lucas, eu acho que tem alguma coisa referente a uma melhoria para isso, tá? Já foi levantado a respeito disso também, de poder colocar essas informações sem precisar fazer a passagem. Até porque o SLA, uma vez que a gente aplica, né, se eu fizer a movimentação, eu não consigo mais voltar ele, né, diferente de chamado sem SLA. Chamado sem SLA, eu vou para frente e vou para trás. Então, se eu não me engano, Lucas, tem sim alguma coisa, vou confirmar com a Grazi, para ser adicionado aí sim, de poder incluir essa informação. Beleza, muito obrigado. Tá? Pessoal, temos mais alguém? Oi, Yasmin, tudo bom? Oi, eu ia falar na mensagenzinha, né, mas falando por aqui. Você tinha falado em relação a editar o chamado antes dele mudar o status. Você poderia me recordar sobre isso? Perfeito, Gostaria Yasmin. de saber se qualquer um pode fazer essa alteração, essa edição, ou só algum perfil específico. Bem, essa alteração de formulário, tá? Quando a gente fala, ela vai ocorrer só pelo perfil Admin e Manager, tá? Então, é sempre importante que você coloque aí os seus técnicos como assistente, tá? E aí você centraliza essa informação de edição
para os managers e para os admins. E aí, é claro, tá, Yasmin, essa informação e essa alteração que tu tá falando, você tá incluindo ou você tá removendo alguma informação? Não, eu estava falando em relação a editar um chamado. Por exemplo, eu abri um chamado por uma plataforma tá, antes perfeito. de... Tá, essa edição, vamos ver junto então, perfeito, né? Lembra que eu comentei contigo que o chamado, ele pode ser, então, editado, né? Então, deixa eu adicionar essa edição aqui na manutenção de mesas, tá? Então, vamos lá, editar, vou permitir, ó, a edição do chamado no aplicativo, e aí, uma vez que eu fiz isso, eu estou, então, permitindo que o solicitante que fez esta abertura possa editar, ok? A perfeito. gente fez ali uma manutenção de mesas. A gente viu que no checklist tinha, só que, como eu falei, se tiver em andamento, eu não vou editar. A edição, ela vai ser possível somente na raia de abertos. Como aqui ela tá, então vamos lá, foi a dona que fez, a gente, então, vai acessar aqui, deixa eu só, vamos acessar aqui com a dona. Então, vamos lá. Dona, perfeito, tá? Chamados, meus chamados, tá? Então, ó, tem um aberto aqui, e aí, a partir do momento, tá, Yasmin, que a gente, dentro do chamado, habilitou a possibilidade de edição, ó, fica habilitada a ferramenta aqui, ó, editar. Então, isso significa que eu, como solicitante, fui lá, coloquei, não era preventiva, era quebra de equipamento, tá? Fui lá, finalizei. Lembra que estava na preventiva. Aqui dentro, ó, se a gente clicar, ó, no detalhes, tá? Ele vai estar como preventiva. A partir do momento que eu dou a possibilidade de ser editado, colaborador editor, vai ser editado aqui também, tá? Então, vamos lá, vamos fazer a troca. Perfeito, ó. Troquei, quebra de equipamento, finalizei, tá? Confirmei, ok? Fiz a edição. O sistema também vai avisar que foi feita essa edição, tá? Vai mandar o e-mail ali, informando disso. E aqui dentro do nosso painel, ó, atualizei, e aí, é claro, ó, detalhes, ela já fez a troca, então ela mudou de preventiva para quebra de equipamentos. Então, a edição, pessoal, habilitada, ela ocorre somente na raia de abertos, ok? E ela, é claro, vai fazer essa alteração aqui. Respondido, Yasmin? Sim, muito obrigada. De nada. Pessoal, mais alguém? Pessoal, então, antes da gente encerrar, tá, os nossos chamados, nosso último recado do dia é, para quem quer revisar, para quem quer depois reforçar isso, lembrem-se de entrar no nosso canal do YouTube. Lá a gente conta com as webinars, então vocês vão conseguir revisar por lá. É claro que início do mês eu sempre acabo disparando um e-mail com tudo que rolou, e aí já adiciono os links para vocês, mas aqui tem o QR Code, é só vocês escanearem, vai levar vocês direto para o YouTube, no nosso canal, onde a gente tem todas as webinars desde que começaram e vocês conseguem revisar. Pessoal, foi um prazer ter vocês conosco nessa manhã de terça-feira. Rapazes, a gente vai entrar em contato com a nossa equipe de produto, então vai ali reforçar as dúvidas de vocês e depois a gente acaba aí dando um retorno para vocês. Perfeito? Muito obrigado a todos, pessoal, uma ótima semana e não deixem de estar na próxima terça-feira, final de mês, vamos reforçar sobre o nosso treinamento e vai ter o sorteio ao vivo. Obrigada. Valeu, Até pessoal. mais, pessoal.